meus tricolores, e já começando com boas notícias, isso porque tá tudo certo entre o Fluminense e Júnior Barranquilla, ou seja, agora a gente só aguarda a chegada do Gabriel Freitas. Vem saber os detalhes disso comigo no nosso Giro do Almoço. Vamos falar também sobre algumas questões para a partida sobre o São Paulo. A gente já tem a arbitragem definida, temos também ali alguns pontos por conta de jogador que vai ser desfalque para esse jogo. Vamos falar também sobre Anderson Daronco e novidades ali no STJD. Tem informação sobre áreas. André, então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Está tudo fechado entre o Fluminense e Júnior Barranquilla para a chegada de Gabriel Freitas. Ontem à noite chegou a sair uma fala do Falchar, o acionista do Júnior Barranquilla, ao jornal de Esportes El Heraldo, em que ele fala que o que estava sendo conversado entre os clubes era que o Fluminense queria um prazo de pagamento de 2 anos e o Júnior queria receber esse valor num tempo um pouco menor. É normal esse tipo de coisa dentro das negociações por jogadores, né? Mas aí hoje o Juan Salvador, da Habla de Esportes, informou que já tá tudo certo entre Fluminense e Júnior Barranquilla. Inclusive o Gabriel Freitas viaja nas próximas horas para o Brasil. E afinal é uma notícia que vem muito boa hora. A gente não tinha muito tempo, a janela de transferências aqui do Brasil fecha no dia 2 de setembro, ou seja, era um prazo muito curto para o Gabriel chegar e regularizar tudo aqui. Agora, ele vem também em um momento importante da temporada, a gente está sem o Diogo Barbosa à disposição da equipe. É claro que já para esse jogo contra o São Paulo a gente não tem como contar com o jogador. Hoje é sexta-feira, o jogador está vindo para o Brasil, tem todo um processo até que ele seja inscrito no BID. Então a gente não vai ver o Gabriel Freitas estreando pelo Fluminense nesse domingo, mas bem, já está tudo certo então para ele ser o novo jogador, o novo reforço do Fluminense. E aí a gente vai esperar por mais reforços nessa janela? Apesar da saída do André e do Alexander, é muito difícil imaginar. A gente tem um prazo muito curto de tempo para poder encontrar um jogador, negociar e resolver a tempo dele ser inscrito. Tudo indica, então, que com a chegada do Gabriel Freitas se encerra as contratações dessa janela de transferências do Fluminense. E aí você pode comentar, né? Você tá satisfeito com as contratações? Acha que o Fluminense foi bem, resolveu os problemas que tinha que resolver? Ou você acredita que precisaria ainda trazer um outro nome? Eu senti muita falta de um nome novo pro ataque. Tudo bem que a gente tem agora, né, o João Neto voltando. Mas eu senti falta de um nome novo pro ataque vindo de fora, com números expressivos, que me desse uma expectativa maior. E eu entendo quem está preocupado com o setor de meio campo, afinal a gente perdeu 2 jogadores, né? Um titular absoluto e outro que não era titular absoluto, que era o Alexander, mas que vinha sendo muito utilizado. E aí, é claro, a gente tem um número menor de opções perto do que a gente tinha antes. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e aproveita para também deixar o seu like. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa partida de domingo entre o Fluminense e São Paulo. Já temos informação de arbitragem, algumas questões que a gente precisa pensar para esse jogo. Então vamos lá. E para esse jogo entre Fluminense e São Paulo, apesar da gente ter os retornos importantes de Cano e Marcelo, a gente tem algumas questões para essa partida. Isso porque o Martinelli está suspenso para esse jogo. E agora, com as vendas de André e Alexander, a gente passa a ter menos opções no setor de meio campo. E com isso, José Lã publicou ontem que quem deve entrar em campo, formando esse meio campo, seria Bernal, Lima e Ganso. Particularmente, uma opção que eu não gosto, assim, Lima como segundo volante, acho que não cabe. O Lima, para entrar, para mim, tem que ser mais adiantado no meio campo. Só que o Lessa trouxe pra gente que o Nonato, apesar dele estar treinando, tá sendo relacionado para os jogos, ele segue ainda em tratamento. O Nonato, para quem não lembra, teve uma lesão. Não foi isso que o tirou do último jogo. No último jogo ele teve apenas uma indisposição. Mas talvez o que esteja acontecendo com o Nonato, caso ele não seja uma opção para entrar como titular nesse jogo, talvez o Mano Menezes ainda não sinta o Nonato preparado para entrar como titular depois da lesão que ele sofreu. A gente tem que pensar que se acontece alguma coisa ali com o Nonato
logo no primeiro tempo, o Mano queima uma substituição muito cedo, porque eu acredito que se o Nonato estiver em plenas condições, ele está à frente do Lima para essa posição de volante do meio-campo. E aí, uma coisa que as pessoas têm lembrado, né, e que vale a gente ficar atento, é que como agora a gente perdeu 2 volantes, talvez o Gabriel Pires volte a ser uma opção para o Fluminense. Então a gente pode ver o Gabriel Pires sendo relacionado para alguns jogos, né? Isso porque o Gabriel Pires, o Fluminense deixou o caminho aberto para o Gabriel Pires encontrar um novo clube para ele, mas parece que até agora não encontrou. A janela está próxima de fechar, o Fluminense perdeu 2 volantes na mesma janela. Nesse jogo a gente já não tem o Martinelli. Eu acredito que a gente não vai ver Gabriel Pires entrando de titular, mas ele pode passar a ser uma opção no banco de reservas e é aquilo, né? Quem tá no banco de reservas em algum momento pode entrar pro jogo. E é claro, a gente ainda tem o Felipe Andrade, que entrou poucas vezes com o Mano Menezes, mas entrou com ele nessa posição de volante. Talvez também essa saída faça com que ele tenha mais oportunidade dentro desse grupo, né? E o outro ponto é quem vai assumir a lateral esquerda agora com esse retorno do Marcelo, né? O Diogo Barbosa, ele segue em recuperação de cirurgia. O esquerdinho a gente viu que perdeu um certo espaço ali, talvez para começar essas partidas como titular. A gente não sabe se o Marcelo vai entrar na lateral esquerda ou se o Mano vai colocar o Guga para esse jogo, vai fazer novamente um esquema diferente com 3 zagueiros. A gente tem que lembrar que apesar do Marcelo ser visto pelo Mano aparentemente como meio-campista, no jogo em que ele se lesiona, ele entra justamente para suprir a saída de Diogo Barbosa da lateral, né? Então ele acabou sendo uma opção para lateral à frente do esquerdinha. A gente não sabe agora se com esse retorno o Mano vai colocar ele já para esse jogo como lateral esquerdo, se ele já tem condições de entrar como titular. Ficam esses pontos pra gente pensar, mas também já foi definida a arbitragem dessa partida, e a arbitragem para essa partida está definida, será o Paulo César Zanovelli. E já que a gente falou de arbitragem, a gente vai falar agora de Anderson Daronco. Hoje, além de estar feliz pelo Daronco não ser o árbitro da partida de domingo, eu também estou feliz pelo que foi intimado a ele pelo STJD. Antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui se gosta dos conteúdos do Jornada. Seja muito bem-vindo, inclusive, ao nosso canal, à nossa comunidade. E vamos então falar sobre o Daronco. Segundo Guilherme Amado, do jornal Metrópolis, o STJD abriu um inquérito para investigar o Daronco Eles colocam como possível erro na partida entre Fluminense e Vasco. E aí a gente precisa seguir o possível erro, né? Por conta de questões jurídicas. E aí não só o Daronco vai precisar prestar depoimento, mas também Daniel Nobre Bins e André da Silva Bittencourt, que estavam na cabine do VAR, também serão ouvidos. Vamos aguardar então para ver como esse caso vai se desenrolar. E agora, vamos para os últimos assuntos que envolvem André e John Arias. E que o André foi para o Wolverhampton, isso já não é mais novidade, mas o que surgiu ontem pra gente é que o Fluminense conseguiu 10% de mais-valia nessa venda, ou seja, terá direito a 10% do lucro que o Wolverhampton conseguir na próxima negociação. E sobre o John Arias, o Arias foi convocado para a seleção colombiana para os próximos 2 jogos de eliminatórias da Copa do Mundo, e esse em si nem é o ponto da novidade, afinal, com um ano espetacular, os anos espetaculares que o Arias vem fazendo aqui no Fluminense, se tem uma coisa que a gente tem certeza quando tem convocação é que o Arias será convocado, né? Quem é maluco de deixar ele de fora. Mas o ponto é que o Arias pode se tornar um desfalque pra gente. Isso porque o Fluminense tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense. Esse jogo deve acontecer em uma data FIFA, mas ainda não tem data marcada. E a gente sabe que a CBF marca as coisas assim com bastante antecedência, para não dizer o contrário. Então pode acontecer, né, nessa convocação de o Arias acabar sendo um desfalque pra gente. Mas esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde tem Giro de Jornada. No fim de semana vai ter transmissão aqui da partida entre Fluminense e São Paulo. E você sabe, narração você acompanha aqui no Jornada. Um abraço, saudações tricolores e nos vemos na segunda-feira.